Olá, bom dia. Posso perguntar, tem alguém que não é de São Paulo? A maioria é de São Paulo? Eu sou do interior do Rio, Ah, Rio de Janeiro, legal, do interior. né? Interior. E eu sou de Belém do Pará, professora. Ah, legal, Belém. Tem Pernambuco também. Bacana. Bom, que horas são? Mais uns 3 minutinhos a gente já começa. Eu queria combinar com vocês de as perguntas serem no final, tudo bem? Só para eu não perder a linha de raciocínio aqui da sequência dos slides, tá? Aí no final eu respondo, a gente troca informações. Ah, ok. Vitor é de Aracaju. Legal. Temos Brasília também. Bom, eu vou me apresentando. Meu nome é Dafna, eu sou enfermeira do time de PIC do hospital aqui de São Paulo. Eu sou enfermeira exclusiva. E, assim, a experiência que eu tenho com catéter central de inserção periférica, acredito que é grande. A gente já inseriu mais ou menos uns 17 mil catéteres desde 2011, tanto adulto como criança. E, recentemente, a gente chegou a inserir em neonatos, recém-nascidos prematuros, não os extremos. A criança, a menor criança que eu já passei PIC foi de 1,6 kg, mas já pegamos neonatos, né? Por causa do Covid, gestantes internaram no nosso serviço e acabaram tendo que ser feito o parto lá com a gente, e a gente acabou inserindo o PIC nesses bebezinhos, tá? Mas a minha experiência não é maior em neonatologia, é mais criança e adulto. Bom, eu acho que vamos começar para eu conseguir dar todo o conteúdo e conseguir conversar com vocês ao final, tá bom? Bom, então, pessoal, eu vou falar sobre os eventos adversos relacionados ao catéter central de inserção periférica, tá? Aqui. Bom, o PIC, hoje ele é considerado um dispositivo de acesso vascular bem seguro, porque é um catéter que a gente consegue administrar soluções, né, tanto com extremos de pH e hiperosmolares. São medicações que, se a gente fosse inserir, realizar, administrar por via periférica, provavelmente não seria possível. Então, o PIC nos dá essa possibilidade. E hoje em dia, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, esse procedimento ele não é isento de riscos, né? Ele traz riscos. Esse é um estudo que eu trouxe para vocês, um estudo prospectivo randomizado que foi feito para comparar a inserção do catéter com o ultrassom. Então, eles compararam a técnica convencional, que é sem ultrassom, que é através da punção direta, e a técnica com a punção da veia jugular interna com ultrassom. E viram que, com o lado ultrassom, você tinha
uma chance maior de conseguir realizar o procedimento, tá? Então, o ultrassom traz benefício. Hoje ele é padrão ouro na punção do vaso, né? O ultrassom é padrão ouro. Tem instituições, pelo menos aqui em São Paulo, que tanto a equipe de enfermagem que inserta, como a equipe médica que faz inserções dos catéteres centrais, eles têm que usar o ultrassom. E hoje em dia, falando da técnica de inserção do PIC, né? Hoje em dia a gente tem dois tipos de inserção do catéter, né? A técnica convencional e a técnica de Seldinger. A técnica convencional, ela é uma técnica fora do Brasil que ela é muito pouco utilizada, né? Principalmente nos países desenvolvidos, né? Estados Unidos, Canadá, Austrália não usam quase mais essa maneira de inserir o catéter. Eles usam a técnica de Seldinger modificada com a punção com ultrassom. Aqui no Brasil, essa técnica se iniciou em 2009, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o procedimento, né, que é importante quando a gente pensa aí em evitar, né, minimizar os eventos, né, minimizar os riscos. Então, o que a gente tem que fazer primeiro, antes de realizar o procedimento? A gente precisa fazer uma avaliação pré-procedimento. Então, a gente precisa ir lá né, no prontuário do paciente e fazer uma avaliação com relação à terapia intravenosa. Então, quando te pedem para passar o PIC, por que eles estão te pedindo para passar o PIC? É porque o paciente precisa de antibiótico terapia, porque o paciente precisa receber droga vasoativa, porque o paciente precisa receber nutrição parenteral. Então, isso é importante você saber, porque aí tem terapias que condizem, né, com a solicitação e tem terapias que não necessariamente precisam ser feitas pelo PIC. Lembrando que o PIC é um procedimento, é um catéter que traz riscos, né? Risco de infecção de corrente sanguínea, risco de trombose. Então, o benefício tem que ser maior que o risco para você decidir pelo PIC. Então, a terapia intravenosa, você sabe que a terapia intravenosa que o paciente precisa receber é importante. Também é importante para que você defina, né, junto com a equipe médica, a equipe de enfermagem que está cuidando do paciente, defina qual o número de lumen que você vai colocar nesse catéter. Hoje a gente sabe que para minimizar a trombose, quanto menor o lumen do catéter, menor, e colocado na maior veia, você minimiza mais ainda o risco de trombose. Então, o paciente precisa de um monolumen, precisa de um duplo lumen, então você precisa também fazer essa avaliação para definir isso. Hoje os monolumes, eles têm uma calibragem, né, a medida, né, 4 frentes, 5 frentes, o duplo lumen até tem catéteres 6 frentes. Então, é importante você colocar o catéter que condiz também, né, com a terapia que o paciente precisa receber. Os antecedentes pessoais do cliente também é importante você saber se o paciente ele é um renal crônico, ele faz hemodiálise, ele tem fístula, né? É um paciente que teve um histórico de câncer de mama, que fez uma mastectomia e fez um esvaziamento linfático. Então, é importante saber de tudo isso, porque você vai definir com essas informações, inclusive, que membro você vai inserir esse dispositivo, né? Então, é importante saber. Exames de imagem. Os exames de imagem também, se o paciente tiver algum exame de imagem prévio, é interessante que vocês vejam. Então, o primordial, né? O primordial é o raio-x, para você ver o tórax do paciente, e aí você já consegue saber se ele tem algum marca-passo, se ele tem filtro de veia cava. Então, é importante você saber. Se ele tem um marca-passo, então eu acho que eu vou no outro lado, né, na contralateral. O marca-passo está do lado esquerdo, então eu vou à direita. Se ele tem um filtro de veia cava, então é importante quando você for fazer a inserção.
Tomografia também, se o cliente tiver a tomografia, é um exame que é bom que você veja, dê uma olhadinha, porque às vezes na tomografia você consegue alguns diagnósticos, né, que é importante para você que vai inserir o catéter. Por exemplo, a veia cava anômala, né, aquela que fica do lado esquerdo do coração. Então, se você inserir um catéter e a ponta do catéter estiver no lado esquerdo do coração e ele tiver uma tomografia que diz que ele tem uma veia cava anômala, então esse catéter está bem posicionado. Não está na artéria, né? Porque quando você vê esse tipo de raio-x, a primeira coisa que você pensa, puncionei a artéria. Está na artéria, mas não. Se ele tem esse exame que mostra a veia cava anômala, então provavelmente ele está nessa veia cava anômala. E aí, dependendo da terapia, pode ser usado sim para a infusão das medicações, tá? Ultrassom, principalmente o ultrassom de membros superiores, né, o Doppler. É importante você checar se ele tem algum problema, né, nos vasos dos membros, porque isso vai te direcionar se passa ou não passa o catéter, né? Se ele tem trombose de veia basílica, de veia braquial, eu acredito que você não vai conseguir passar o catéter nesse membro, né? Inclusive, para nós, isso é uma contraindicação absoluta. Mas a gente vai falar mais para frente sobre isso. E o diagnóstico, né? O diagnóstico médico também é importante para você saber se ele tem algum problema nos membros ou mesmo no tórax, né? Algum trauma de membros que te impossibilite fazer inserção nesse membro. Como eu falei, insuficiência renal, na qual o paciente faz hemodiálise, então ele faz hemodiálise por onde, né? Um catéter central ou a fístula. O membro que tem a fístula, você não vai usar, você vai usar o outro. Então, tudo isso você precisa saber antes de fazer o seu procedimento. E aí, ver, né? Checar também se o paciente tem alguma contraindicação, tanto relativa como absoluta, tá? Trombose prévia, né, já falei. Então, se o paciente tem alguma trombose prévia no membro, principalmente relacionada ao catéter, então você evita usar, tá? O melhor ponto de quando você faz toda essa avaliação, entra no quarto do paciente e vai avaliar a rede venosa, né, com ultrassom. Então, você vai fazer a sua avaliação e vai olhar o braço do paciente com ultrassom, e aí vai definir o local de inserção. Né? Então, você vai ter que fazer uma inspeção no braço do paciente e definir o melhor local. O melhor local, de acordo com a zona ZIN, é a área verde. Tá? Dentro da área verde tem a área ideal e é essa área que se preconiza usar para o ponto de inserção do catéter, tá? Eu vou mostrar mais para frente para vocês a zona Z. Essa definição de zona mostrou que se o catéter é inserido na zona verde, né, na zona ideal, chance de trombose diminui e infecção de corrente sanguínea também, tá? Né, você vai procurar, quando você estiver fazendo a sua avaliação, as veias profundas, né? O ideal é de 1 centímetro a 2, né? 1,5. Você vai procurar essas veias. E aí, para realizar o procedimento, você vai usar a barreira máxima, né? Definida aí pela sua instituição. E aí, tudo isso para que você diminua, né, a chance de alguma complicação aí durante o seu procedimento, até mesmo pós-procedimento, tá? Bom, os eventos adversos, eles podem ser definidos de duas maneiras, né? Tanto complicações locais ou sistêmicas. Eu gosto mais das complicações de acordo com a etapa do processo, né? Que é durante o procedimento e pós-procedimento. Então, a gente vai falar um pouco sobre os eventos adversos que podem acontecer durante o procedimento. Então, a gente tem a punção
punção arterial, a lesão do nervo, pseudoneurisma, a trombose, a embolia gasosa e a arritmia. A trombose, claro, você não vai ver imediatamente, né, que evoluiu com uma trombose, mas vai depender do seu procedimento, esse paciente evoluir com trombose ou não. Claro que não só pelo seu procedimento, mas ele, né, deve ter, ou fatores de risco podem ajudar, né, o paciente a ter essa trombose. Mas no seu procedimento você faz de tudo, minimiza a chance disso, tá? Bom, pessoal, punção arterial, né? O que é importante quando você faz uma inserção de catéter com ultrassom, você, no ultrassom, diferenciar o que é veia, o que é artéria e o que é nervo, tá? Então, a punção com ultrassom, o grande desafio, né, do enfermeiro que vai fazer esse procedimento com ultrassom é isso, é diferenciar lá na imagem o que é veia, o que é artéria e o que é nervo. Então, a punção arterial, como a gente faz punção guiada, você só vai funcionar a artéria se você achou que a artéria é a veia. Não tem como você funcionar numa punção guiada, você funcionar a veia, né? Não tem como você funcionar uma artéria assim, né? Você foi diretamente nela porque você achou que era ela, que era a veia, e você não viu que era a artéria. Então, no ultrassom, quando você estiver avaliando o braço do paciente, uma coisa que eu sempre faço, claro que a veia de primeira escolha, você vai procurar pela basílica, né? Que é a veia de primeira escolha, a basílica. Mas se não tem basílica, então você vai na braquial. E a braquial é a veia que está muito próxima da artéria. Então, você tem que saber direitinho qual é a veia e qual é a artéria. E lá na hora, avaliando a rede venosa do paciente, é que você vai ter essa certeza, tá? Então, se por algum motivo, né, você puncionou a artéria, não vamos entrar em pânico, você vai conseguir identificar que você puncionou a artéria. Por quê? Porque o sangue que reflui, ele é um pouco mais vivo, né? Um vermelho bem clarinho, diferente do sangue venoso, que é um vermelho mais escuro. E ele geralmente vem assim em jato, né? Por causa da pressão que a artéria exerce. Então, ele vai vir em jato. E aí, você identificou que é uma artéria, que é um sangue arterial, então você tira a agulha rapidamente, tira a agulha e comprime o local, tá? E assim, comprimir, não é comprimir pouco, tem que comprimir bastante, principalmente se o paciente tem alteração de coagulação, seja porque ele toma algum anticoagulante, né? Geralmente os pacientes internados, eles podem ter alguma profilaxia, né? Algum anticoagulante. Então, você deve comprimir o local. Por quê? Se você não comprimir, vai fazer hematoma e você vai perder a sua imagem, e aí a chance de você achar a veia vai ficando comprometida por causa do hematoma. Então, funciona a artéria, você solta o garrote, tira a agulha e comprime o local, tá? 1 minuto, mais de 1 minuto, eu já cheguei a ficar uns 20 minutos comprimindo, tá? Tudo para não fazer hematoma, tá? E aí você checa, né, o braço, como é que tá a perfusão, né, se tá ok. E aí é um paciente que provavelmente você vai ter que acompanhar, né, dependendo de como ficou esse hematoma. Lá na minha instituição, a gente, dependendo do tamanho do hematoma, a gente inclusive faz a demarcação
com uma caneta para acompanhar, né? Que aí o enfermeiro do plantão, por exemplo, da manhã, demarcou, e aí o enfermeiro da tarde vai ter um parâmetro para saber, né, com a demarcação, se esse hematoma está se mantendo, se esse hematoma está aumentando, ou até mesmo se está em processo de regressão, tá? Então, dependendo de como está esse hematoma, você vai ter que acompanhar, ok? Bom, vamos falar então da punção, né, do nervo mediano. Então, o nervo mediano é um nervo que está próximo, né, à veia braquial e artéria braquial. Lembram aquela sinonímia NAVE? Nervo, artéria e veia. Então, a veia braquial vem nesse conjunto, né? Nervo, artéria e veia. Então, quando você decide puncionar a veia braquial, você precisa ter o cuidado, e aí vai ser avaliando a rede venosa com ultrassom lá no momento, de tentar identificar o nervo. E aí você identificou o nervo, evita, né, fazer a punção nesse local. Então, o nervo mediano, ele é um dos 5 principais nervos, né, que vem do plexo braquial, né? Ele é responsável aí pela movimentação, como mostra a figura, dos dedos, né? Indicador, o médio. Então, no ultrassom, você vai ver uma estrutura que é parecida com uma colmeia. Eu acho que eu tenho uma imagem que eu vou mostrar para vocês. Então, essa estrutura, se tiver na direção ali da agulha chegando na veia, você tem que evitar. Aí você procura uma posição em que o nervo não esteja nessa, em cima, né, da veia, quando você for fazer a punção guiada. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, porque se a gente lesionar o nervo, né, o paciente ele não tem, né, a reversão desse quadro. Ele fica com a sensibilidade e a movimentação comprometidos se você lesionar o nervo dele na hora da punção da veia braquial, tá? A veia basílica, se você escolher a veia basílica, a chance de você pegar alguma estrutura nervosa, né, é menor. Por isso que a veia basílica sempre é a de escolha. Nem sempre a gente vai ter ela para funcionar. Então, você vai ter que ir na braquial. Mas também nós temos, né, a cefálica. Se por algum motivo você não conseguir achar uma posição, você não vai pegar o nervo, então você vai para a cefálica, tá bom? Aqui é a imagem do ultrassom quando tem um nervo, né? Então, essa imagem é colmeia, ela está do lado da artéria. Não sei se vocês estão conseguindo ver. A artéria, ela está do lado, a estrutura nervosa, o feixe nervoso está aí do lado, tá? E provavelmente as braquiais, né, são 2 braquiais, então elas também estão aí do ladinho, tá? Então, como eu falei, né, a lesão do nervo provavelmente aconteceu porque você escolheu a veia braquial para funcionar, né, aí você funcionou inadvertidamente o nervo, e aí o paciente, quando isso acontecer, né, você não viu que tinha lá a estrutura nervosa e foi fazer a punção. Você consegue também, através dos sintomas do paciente, saber que você está pegando ele, por causa da dor. O paciente vai sentir dor, e é uma dor bem característica, que ele fala, é uma dor em choque, e que irradia até medo. Tá? Então, é essa, geralmente, a fala que ele vai ter quando você introduzir, né, for introduzindo a agulha e pegar alguma estrutura nervosa, ele vai ter uma dor muito forte em choque
e que irradia, inclusive, para os dedos, tá? Ele tem uma irradiação aí para o antebraço e mão. Então, quando isso acontecer, você tira, tá? Você para de introduzir a agulha, tá? E aí, como eu falei, procura outra posição em que você não pegue o nervo. E aí, assim, tem um paciente que a gente passa, né, pelo menos na minha instituição, a gente passa pique em clientes no centro cirúrgico, porque o médico foi fazer um procedimento cirúrgico nele, e aí ele quis aproveitar a sedação e pediu para a gente passar o pique. Então, é muito mais importante você tentar visualizar, né, conseguir visualizar essa estrutura, o nervo, porque paciente no centro cirúrgico sedado, você vai pegar o nervo, ele não vai te reclamar de dor. Então, você não vai saber que você está pegando o nervo ali na hora de funcionar. E se você funcionou, se pegou alguma estrutura, você vai conseguir saber quando ele acordar, né? Quando ele sair da sedação, e aí ele vai te referir que não está conseguindo fazer o movimento de pinça, não está conseguindo fazer esse movimento de pega, né, dos objetos com a mão. Então, aí já é um alerta, né, porque provavelmente foi puncionado o nervo, e aí o que precisa fazer, o que é importante? Você tem que acompanhar, né, acompanhar, às vezes você só colocou o catéter e o catéter está batendo no nervo, né? Às vezes isso passa. Às vezes você não, você lesionou mesmo o nervo, então o que precisa fazer? Retirar precocemente esse catéter, tá? Porque a retirada precoce do catéter vai possibilitar a regeneração desse nervo e aí os sintomas vão desaparecer. Quanto mais se demora para retirar esse catéter, maior a chance de reversão do quadro, tá? Por isso que é importante, né, o enfermeiro acompanhar, tá? Acompanhar. Qualquer queixa fora, né, do normal, você precisa acompanhar. Vamos falar então agora do pseudaneurisma, né? O pseudaneurisma basicamente porque a gente fez uma punção da artéria inadvertida, né? Com a agulha, você provavelmente triscou nela, e aí o que acontece, né? Essa lesão da parede do vaso favorece aí a formação, né? Você tem a saída do sangue da artéria, né? Que sai com pressão, e ela acaba muitas vezes formando um saco, né, aneurismático, e esse paciente muitas vezes precisa, né, às vezes até dependendo de quanto tá esse aneurisma, tamanho, precisa mesmo até ser levado para o centro cirúrgico, né, para fazer o procedimento. Então, sempre que você achou que triscou, que puncionou, o que minimiza isso é fazer a compressão local, tá? Então, comprimir e não tenha pressa, comprime bastante para que esse pseudaneurisma não se forme, tá? Tem uma foto aqui de um paciente que teve, né, esse pseudaneurisma, e aí o que aconteceu? Como a gente identificou, né, a circunferência braquial foi aumentando, e assim, rápido, né? Logo após o procedimento, no dia seguinte já estava 2 e foi aumentando. Então, aí, imediatamente, você pede, né, uma conversa com a equipe médica, pede um ultrassom Doppler para ver se tá tudo bem com o vaso, e aí no Doppler é que você consegue saber se teve esse pseudaneurisma ou não, né? No caso dessa paciente, ela teve pseudaneurisma e teve que ser levada para o centro cirúrgico. Então, e aí as complicações são, né, a tromboembolia, né, porque vai formando trombos,
você tem compressão neurovascular, então o nervo mediano acaba sendo comprimido, né? Por causa do hematoma que vai se formando. E isso pode comprometer bastante o paciente, né? Bom, vamos falar então agora sobre a trombose, né? A trombose relacionada ao PIC. Então, quando a gente fala em trombose, a gente precisa saber sobre a tríade de Virchow, né? A tríade de Virchow são esses três elos. Três elos. Fala sobre o endotélio, a estase, né, do sangue, e a hipercoagulabilidade. Então, lesão do endotélio. O que são esses três elos que vão aumentar a chance de trombose, né? É isso que a tríade de Virchow fala. São esses três fatores. Então, o que a gente pode fazer, né, para minimizar a lesão do endotélio? Aí a punção com ultrassom, né? E a punção, se você puder fazer, né, o mínimo de punções para inserir o catéter, é melhor. Então, por quê? Porque aí você traumatiza menos aquele vaso. O trauma vai acontecer porque você precisa perfurar a camada íntima do vaso para inserir o catéter. Mas quanto menor o trauma, né, menor a chance de trombose. E a punção com ultrassom ajuda bastante nisso, porque aí você faz a punção guiada e provavelmente em uma tentativa você consegue puncionar essa veia, e aí o trauma não é grande, né? Você conseguiu uma tentativa. E a estase do vaso, né? Como é que a gente pode minimizar, né? Hoje em dia, os aparelhos de ultrassom, eles fazem a medida, né, do vaso e calculam para você quantos por cento de ocupação da luz do vaso que aquele catéter vai ter. Então, a gente pode agir nesse elo colocando o menor dispositivo dentro daquele vaso sanguíneo, dentro daquela veia. Tudo isso para minimizar a estase e aí minimizar a trombose. Tá? O único elo que a gente não consegue interferir é na hipercoabilidade do paciente, né? Isso é uma condição, é a condição clínica dele, então na hipercoabilidade a gente não consegue interferir, não consegue minimizar, não consegue fazer nada. Então é somente nesses dois elos da lesão do endotélio, né? E na estase do vaso. Então, da gente colocar o menor catéter na maior veia, né? Então, e tudo isso a gente consegue avaliando a rede venosa com ultrassom do braço, tá bom? Da rede venosa do paciente. Bom, o que o paciente vai sentir, né? Quando ele estiver dizendo essa trombose estiver acontecendo. Então, o paciente muitas vezes vai referir uma dor, né, no braço, ele vai começar a apresentar um edema do membro, por isso que a medição, né, da circunferência braquial é importante ser feita diariamente. Então, quem insere o catéter, logo após que insere o catéter, mede, né, a circunferência braquial. E aí, a partir dessa medida, é que a equipe de enfermagem que está cuidando do paciente tem como parâmetro saber se essa circunferência está aumentando ou não. Então, é importante o registro dessa circunferência. E aí, o edema, né, vai começar a apresentar edema, dor no braço,
vai começar a sentir queixas, né, de dor na axila, que evolui aqui para o pescoço, e muitas vezes uma hiperemia. Então, é isso que ele vai sentir. E aí a gente precisa avaliar e aí sugerir, né, para a equipe médica, se a gente achar que pode ser alguma trombose, sugerir o ultrassom Doppler para confirmar essa situação. E aí, se no ultrassom Doppler vier como, né, mostrar que está com a trombose, o que precisa ser feito é a anticoagulação, né? Então, precisa iniciar com anticoagulação. Vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco, né? Os fatores de risco, que às vezes não é só com a tríade de Virchow que a gente consegue minimizar. Então, o paciente traz fatores de risco que podem aumentar esse risco de trombose, né? E aí a gente fica, quando a gente faz a avaliação do paciente, a gente já consegue saber. Então, como eu falei, por isso que a avaliação pré-procedimento é importante para a gente ter ideia, né, dos riscos. Então, pacientes que têm trombofilia, então eles vão ter provavelmente uma chance maior aí de evoluir com uma trombose relacionada ao catéter. Por isso que, dependendo da terapia, quando solicitarem o PIC, avaliar a terapia é importante. Será que precisa mesmo do PIC para aquela terapia medicamentosa, uma vez que o paciente tem trombofilia? Então, é tudo isso que precisa ser avaliado e medir, né, o risco-benefício. Pacientes críticos e cirúrgicos, né, porque são pacientes que estão com uma inflamação grande pelo procedimento, né, pela gravidade. Paciente que tem insuficiência renal, obeso, o câncer, né, o câncer, infelizmente, a condição, né, essa condição de doença altera os fatores de coagulação, né, o câncer altera os fatores de coagulação, então, é um paciente que acaba tendo também uma chance maior aí de trombose. Algumas medicações também aumentam a chance de trombose. Então, quando você conversa, o paciente apresentou a trombose, você conversa com a equipe médica, às vezes o próprio médico confirma, né? Fala assim, realmente aquela terapia aumenta a chance de formação de trombo, tá? Os fatores de risco relacionados ao dispositivo, como eu falei, né? Tríade de Virchow. Então, o calibre do catéter, sempre optar pelo menor calibre, né? Para aquela maior veia, para você minimizar o risco, tá? A localização da ponta, então eu vou mostrar a zona azul, é a zona verde. E a ponta do catéter também, do PIC, para minimizar risco de trombose, ela deve ficar locada na junção atriocava, tá? Posição da ponta do catéter é na junção atriocava. Qualquer outra posição que não é o ideal aumenta a chance de trombose. Então, por exemplo, o PIC não progrediu, a ponta ficou na subclávia, aumenta a chance de trombose, tá? Fatores de risco, né, relacionados ao profissional da saúde. Então, por isso, a indicação, né, será que aquele paciente precisa mesmo do PIC? Porque hoje o PIC é um catéter que todo mundo adora, né, porque facilita, né, o trabalho da equipe de enfermagem. Então, mas a gente não pode esquecer que ele traz risco, de um risco. Então, será que precisa mesmo do PIC para daquela terapia? Se precisa, ok, vamos colocar, né, risco-benefício. Mas se não precisa, a gente tem que evitar. O PIC, ele não é o único dispositivo que existe, né? A gente tem periféricos, hoje a gente faz punção venosa periférica com ultrassom, que também aumenta a chance de assertividade da veia e permanência desse dispositivo na periferia, e fazer a terapia simples por ela, mesmo com pacientes com acesso venoso difícil.
Então, a gente tem essa possibilidade, o PIC não é a salvação, né? A capacitação do profissional, né? Então, utilizar o ultrassom, né? Hoje, punção direta, a gente sabe que acaba traumatizando mais a veia. Então, isso aumenta o risco de trombose. Então, capacitar o profissional para a inserção com ultrassom, padrão ouro. Tá? Tempo de permanência do catéter, a punção guiada com ultrassom e escolher a de maior calibre para que o catéter ocupe até 40% de vaso. Tá? Isso a ANS preconiza, de 2016 preconiza. Lá no meu serviço, a gente não usa essa porcentagem, a gente usa a de 33%. Isso não quer dizer que se eu, avaliando a rede venosa do paciente, tiver uma ocupação de vaso de mais de 37%, quer dizer que não quer dizer que eu não vou passar o PIC, tá? Mas eu comunico à equipe médica e digo, olha, a rede venosa do paciente é essa, o catéter que ele precisa ocupa esse X, né, que é mais de 36, tudo bem, vamos passar, para dividir com eles mesmo essa questão do risco-benefício, tá? Então, vai passar, passa, não vai passar, não passa, ok? Mas a ANS diz que a ocupação tem que ser até 45%. Bom, pessoal, aqui é a zona ZIN, né? Então, a gente, como é que a gente calcula, né, essas zonas? Então, você tem que achar você acha, você mede do ângulo da axila até o osso, né, o medial hipocôndrio, aqui do braço, aqui do cotovelo, você mede daqui até o ângulo da axila e divide essa medida por 3, e aí você tem as zonas. Então, a zona ideal de inserção, né, é essa verde aqui, clarinha. Essa é a zona ideal para você inserir o catéter, que traz menor, né, diminui a chance de trombose, e a zona amarela, se você puncionar, como ela está mais próxima, né, da região axilar, que é uma região úmida, né, um pouco mais úmida, quente, tem uma microbiota já, né, cada um tem uma microbiota aí, então você aumentaria aí a chance de infecção, por isso que ela é bem no meio do braço, na região medial do braço, né, não tão perto da axila, e não tão perto da região da dobra, né, do cotovelo. A zona vermelha, ela as 3, é a zona que você deve evitar ao máximo, tá? Porque você funcionar aí na zona vermelha, o paciente ele vai mexer o braço, né? Então, você aumenta aí a chance de trombose por causa dessa localização, tá? Então, a zona ideal é a zona verde. Não é possível funcionar na zona verde, você funciona a zona amarela, né? Mas evita ao máximo a zona vermelha, tá? Bom, uma vez que foi diagnosticado a trombose, o que deve ser feito, né? Primeira coisa que a gente tem que avaliar, o paciente ainda precisa desse catéter? Essa é a pergunta. Precisa. Então, você conversa com a equipe médica, você conversa com a equipe de enfermagem e você chega no consenso com eles que o paciente precisa do dispositivo. Aí você tem uma segunda pergunta. Então, esse paciente pode ser anticoagulado? Porque o que os trabalhos trazem, né, de evidência? O que é bom ser que o paciente precisa do dispositivo, esse dispositivo precisa ser mantido, então o médico precisa tratar a trombose. Deixa o dispositivo e se trata a trombose. Então, ele precisa ser anticoagulado. Então,
é possível anticoagular o paciente? Se for possível, ok, ele recebe anticoagulação plena, e aí o enfermeiro que inseriu vai acompanhando esse dispositivo, tá? Vai acompanhando o paciente. Porque uma vez que a trombose está sendo tratada, os sintomas, eles devem minimizar até sumir. Então, o edema tem que diminuir, e aí uma coisa que você pode orientar a equipe de enfermagem a fazer é deixar o membro elevado, né, para melhorar o retorno venoso e aí diminuir o edema. Medicações analgésicas, e aí você vai acompanhando. Tá? Uma vez que ele está sendo anticoagulado e está se tratando a trombose, tem que melhorar, tá? Eu já tive pacientes que melhoraram, né, trataram, mantiveram o pique, trataram e houve melhora, regressão aí do edema, melhora da dor, e aí fez, depois de um tempo, um ultrassom para acompanhar, para que a gente acompanhasse, e tinha sido já, estava com a veia recanalizada, tá? E algumas vezes pode ser que isso, que esse tratamento da trombose não melhore, né? Por isso que é importante você acompanhar. Não está melhorando, está demasiado, já está uma semana, né, com anticoagulação plena. Então, você vai discutindo com a equipe médica, né, e pensando talvez na necessidade de retirar o catéter, tá bom? Vai depender muito, então, da sua avaliação, de como o paciente está evoluindo, a sua tomada de decisão. Mas o primordial o paciente fez trombose, trombose relacionada ao pique, precisa manter, vamos manter, é possível tratar? Não é possível tratar, né? O paciente, não sei, está com um AVC aí hemorrágico, não dá para tratar a trombose com anticoagulação por causa do risco de sangramento, né? Ou outro tipo de sangramento. Então, vamos tirar esse pique. Ok, vamos tirar. Mas, antes de você tirar, o paciente precisa receber alguma anticoagulação antes de tirar o catéter por pelo menos 48 a 72 horas, tá? Quando o paciente faz, então, trombose relacionada ao pique, não dá para, e não precisa ficar com o catéter, não dá para ir tirando, não, precisa entrar uma anticoagulação por 48 a 72 horas. Depois disso, a equipe de enfermagem tira com segurança, tá? Então, são esses dois caminhos que a gente pode ter quando o paciente evolui com trombose no catéter, tá? Retirar, né, mas precisa de coagulação, não retirar o catéter, mas trata a trombose com anticoagulação, tá? Por que a gente não tira, né? Mesmo tratando com anticoagulação, 48 horas ou 72 horas, tira, né? Com o paciente precisando do dispositivo. Ah, não, vamos tirar e vamos passar no outro braço. A gente evita isso, por quê? Porque a chance do paciente evoluir com trombose no outro membro aumenta. Vai para 86% de chance. Por isso que, se o paciente precisa do dispositivo e está com trombose, o ideal é manter e tratar a trombose e você acompanha, tá? Agora, se o paciente não precisa, retira, tá? Mas com anticoagulação de 48 a 72 horas antes da retirada do dispositivo. Bom, então, sobre trombose é isso, ok? Vamos falar, então, agora sobre embolia gasosa. Então, a embolia gasosa pode acontecer principalmente em pacientes que estão com ECMO, né? Por quê?
Não sei se vocês já cuidaram de pacientes com ECMO. O paciente com ECMO, ele tem, né, uma cânula aqui na jugular, uma cânula aqui na femoral, né? Através de uma, o sangue sai, né? Passa por um filtro que vai receber o oxigênio e é devolvido pelo outro dispositivo. Na ECMO, geralmente, por onde o sangue sai é aqui na jugular, eles colocam aqui jugular subclávio. E aí, quando você vai colocar o catéter, o que é importante? Né? Você ficar atento. Na hora de inserir o dispositivo, deixar os clamps fechados. Esse catéter não pode ficar aberto, tem que estar com os clamps fechados. Por quê? A ECMO, para ele tirar o sangue do paciente, a máquina gera uma pressão negativa muito grande. E a posição do pique, né, a ponta do pique vai ficar ali, né, próximo à saída, né, de sangue da ECMO. E esse sangue, ele está sendo sugado com pressão negativa. E se você introduzir o catéter, né, pelo braço e a pontinha chegar lá na veia cava e os clamps não estiverem fechados, essa pressão negativa vai puxar o soro, né, que você salinizou, você colocou no pique para salinizar, ele vai puxar esse soro e vai puxar ar. Então, vai acontecer uma embolia gasosa grande, né, porque a pressão que esse aparelho faz, a pressão negativa é grande, porque ele tem que filtrar, né, o sangue do paciente. Na verdade, filtrar não, ele tem que puxar uma quantidade grande de sangue para oxigenar e devolver para ele, oxigenado. Então, ele puxa muito, muito, muito sangue com a pressão alta. E se você deixar o pique com os clamps abertos, ele vai puxar o soro de dentro do pique, né, que você usou para salinizar, e vai puxar o ar, tá? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter na hora de inserir um pique num paciente que está com a ECMO. A mesma coisa, né, o mesmo princípio quando o paciente está fazendo diálise também, né, com algum dispositivo aqui no tórax, tá? Que a diálise também puxa o sangue, né, para tirar o sangue do paciente, passa pela máquina, filtra e devolve para ele. Então, gera uma pressão negativa também. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter na hora de inserir um PIC paciente com, principalmente ECMO, tá? Arritmia. Então, a arritmia quando a gente insere o catéter no paciente. Ela acontece porque você, na hora de medir o catéter, né, mediu, e aí ele ficou no átrio, né, o catéter ficou longo, muito introduzido, né. Então, quando você, muitas vezes, essa arritmia você consegue identificar quando está fazendo o procedimento, né, o paciente ele pode queixar, deu uma... Oi, filha. O paciente sente conforto torácico, né, e começa a ter sudorese, começa a passar mal, né, hipotensão, porque ele teve uma arritmia, né, uma alteração aí da frequência cardíaca. Então, muitas vezes, quando você está inserindo o catéter, ele sente, ele te refere essa queixa e você já fica atenta, porque você pode pensar, eu penso, né, não, olha, pode ser do pique. Então, você exterioriza um pouco, tá? O ideal, claro, é você deixar ele na junção átrio-cava, né, depois do raio-x, porque aí você vai conseguir medir exatamente o quanto que você precisa tracionar, tá? Mas se o paciente teve essa arritmia imediatamente após você colocar o pique, e não dá para esperar o raio-x, então você vai ter que exteriorizar um pouco até esses sintomas diminuírem, tá? Então,
quando o paciente está monitorizado, às vezes a gente consegue identificar também, né, que ele começa a fazer arritmia, você consegue ver no monitor a arritmia. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que tentar ser o mais assertivo possível na sua medição, né, porque você pode causar aí alguma arritmia atrial, porque a ponta ficou no átrio, e dependendo do tamanho do catéter, arritmia ventricular. E a arritmia ventricular, que são as mais perigosas, né? Por exemplo, taquicardia ventricular. Então, isso é um evento grave, tá? Então, por isso que a gente tem que tentar ser o mais assertivo possível na nossa medida, tá bom? Bom, agora a gente vai falar um pouco dos eventos adversos tardios, tá? Que basicamente, esses eventos adversos, eles estão relacionados com a manipulação do pique, com a manutenção do pique, tá bom? Então, sangramento. O sangramento, quando a gente usa a punção com ultrassom, esse evento, ele é muito difícil acontecer, né? Às vezes acontece mais pela condição clínica do paciente do que pelo procedimento, né? Pelo uso do dispositivo. Então, por quê? Porque a gente faz punção guiada, né? Com ultrassom, e isso por si diminui o risco de sangramento. Esse estudo que eu trouxe aqui para vocês é um estudo que comparou a inserção do catéter através da técnica convencional e através da técnica com ultrassom. E mostrou também uma diminuição do sangramento dessa região com a técnica de ultrassom, tá? Às vezes, a gente acaba vendo mais esses sangramentos, pacientes que têm, né, a condição clínica mesmo, tem uma alteração de coagulação, hepatopatas, né, que tem essa alteração de coagulação, pacientes oncológicos, tá? Então, às vezes é a condição clínica. Então, o que a gente pode fazer para tá tudo bem, fez o ultrassom, às vezes até pedem ultrassom para ver, né, porque está sangrando, será que está acontecendo? Faz ultrassom, na maioria das vezes o Doppler mostra que está tudo bem, que não tem nada, né? E você fez uma punção venosa segura, né, que foi com ultrassom. É condição clínica mesmo do paciente. Então, o que a gente pode fazer para minimizar isso? Orientar a equipe de enfermagem a colocar a compressa de gelo, né, para vasoconstrição, diminuir o sangramento. Às vezes só isso não basta, então a gente coloca curativo compressivo, né, uma gase, um chumaço de gás, e faz uma compressão local. E às vezes isso também não resolve, então a gente pode usar, né, no mercado a gente tem aí curativos que têm substâncias hemostáticas, então a gente coloca esse curativo na inserção, deixa aí por 2, 3 dias e vai reavaliando a cada troca, né? E a tendência, as respostas, né? A resposta quando a gente usa esses curativos com essa substância hemostática é boa e o paciente para de sangrar, tá? Bom, obstrução, né? Obstrução do catéter. Isso está relacionado, tem uma relação direta com a manutenção do dispositivo, tá? Então, o que é importante fazer aí no dia a dia, né, do cuidado com o dispositivo para minimizar a chance de obstrução? A técnica de turbilhonamento, ou seja, você vai infundir, aqui na figura mostra, né? Essa primeira seringuinha é infusão de soro linear. Você vê que a infusão de soro linear não consegue retirar as partículas da parede do catéter. Então, você usa a técnica de turbilhonamento. Então, com a técnica de turbilhonamento, que é essa figura aqui de baixo, o soro, ele entra em turbilhão, né? Então, ele vai limpando com mais efetividade a parede do catéter. Tá? Então, evita que se acumule fibrina aí na parede do catéter, ou até mesmo cristais, né, de medicação, e causem a obstrução do catéter. Tá? Então, a manutenção
né, diária é através da infusão de soro em turbilhonamento. Na minha instituição, a gente não orienta a fazer a infusão do soro em turbilhonamento de tempos em tempos. Não. É somente quando precisa medicar o paciente. Então, antes de medicar, você infunde o soro em turbilhonamento para dar uma limpada e você administra a medicação. Terminou de administrar a medicação, você infunde outra seringa de soro de 10 ml em turbilhonamento para tirar, né, qualquer partícula da medicação que ficou aí durante a infusão. Então, essa medida, ela ajuda bastante a diminuir o risco de obstrução do seu catéter. Muitas vezes, algumas vezes, as obstruções com a salinização do turbilhonamento não resolve. E aí, essa figura aqui do lado que vocês estão vendo, vê a fibrina aí na ponta, né? Então, muitas vezes, só com soro a gente não consegue desobstruir. Então, a gente tem que acabar partindo aí para desobstrução química. E aí, na desobstrução química, você pode utilizar tanto no mercado, né? Tem a Actilise, o Tauroloc, né? Que o custo é menor até que o Actilise, mas você pode usar essas duas substâncias para realizar a desobstrução química desse catéter, tá? Lembrando que essas substâncias, elas agem na fibrina, então não agem em cristal de medicação, tá? Por isso que é importante lavar. O que é importante também no cuidado é se atentar aos clamps, né? Se é um catéter que não tem válvula, a equipe de enfermagem não pode deixar o clamp aberto, porque se deixar o clamp aberto, você tem retorno venoso lá na ponta, e aí vai acumulando partículas de sangue na ponta do catéter até obstruir. E aí você tem que fazer a desobstrução química, tá? O ideal é não precisar chegar na desobstrução química, é mesmo a desobstrução, a manutenção correta desse catéter, tá bom? Tração, né? Tração do catéter. Às vezes acontece tração acidental para o paciente, até mesmo os outros. Então, o que precisa fazer, né? Quando ocorrer a tração? A gente precisa ver o posicionamento, né? Onde a ponta foi parar. Então, quando ocorre a tração, eu já tenho uma ideia, né, de mais ou menos como esse catéter ficou, porque quando o enfermeiro que inseriu, ele coloca, né, na sua evolução, na sua notação, pelo menos é importante colocar, em que marca do catéter que ficou na inserção, né? Então, se ficou na marca 0, se ficou na marca 1, 2, e qualquer coisa além disso, para fora, então o catéter foi tracionado acidentalmente. Então, é importante fazer um raio-x, né, para saber onde a ponta foi parar, né? Ela saiu da junção átrio-cava, que você deixou na junção átrio-cava, então ficou mais alto, né? Provavelmente dependendo do quanto que do tanto que foi tracionado. E aí, o que é importante checar? A terapia do paciente. Então, faz o raio-x, vê onde a ponta foi parar, e aí você checa se aquela terapia que o paciente está recebendo é possível fazer com essa nova posição da ponta, tá? Se o catéter ainda está central, então pode fazer qualquer medicação. Se o paciente não está mais central, ou seja, se a ponta está na subclávia, se a ponta está na axilar, não está mais central, então tem que ser repensada aí, ou a retirada, né, e o término da terapia, dependendo da terapia, através de um periférico, ou a reinserção do dispositivo, tá? Então, isso tudo tem que ser avaliado quando acontece essa tração acidental do catéter.
e aí precisa ver onde é que a ponta ficou. E aí, com isso, você define se mantém ou você tira e continua para o periférico, ou se você troca o dispositivo, tá? Bom, o posicionamento correto da ponta, segundo a INS, né, o posicionamento correto tem que ser na junção atrocável, né? E pela AVA também, né? Próximo ao átrio, na junção atrocável. Qual é essa posição junção atrocável aqui, ó? A gente fala como zona A. Então, o pique ele pode ficar em 3 zonas, né? Na zona A, que é a zona, a região onde fica a junção atrocável, que essa é a posição ideal. A zona B é no terço médio da veia cava superior, né? E a zona C é no terço superior ou nas braquiocefálicas, tá? Então, é importante, quando a gente faz a inserção do catéter, como eu falei, tentar ser o mais assertivo possível na sua medição para deixar ele na zona A. Se ele ficou dentro do átrio, não tem problema, eu acho que dos males o menor, porque aí você vai puxar o tanto que precisa, né, para deixar ele na zona A. Agora, se o catéter ficou curto, aí não tem o que fazer, né? Catéteres que ficam na zona C, principalmente do lado esquerdo, são catéteres que vão funcionar bem, fluxo e refluxo, mas com o decorrer do tempo, a tendência é que essa patência fique prejudicada por causa do posicionamento, tá bom? O importante é que a pontinha da veia, a pontinha do catéter fique paralela à parede da veia cava, tá? Ou seja, A e B são as melhores posições, o C já pode comprometer, dependendo de como ele ficar, já pode comprometer a patência do seu catéter, tá? Aqui é o raio-x de exemplos de mau posicionamento, né? Você colocou o catéter e por alguma alteração de pressão venosa central, essa ponta se deslocou, né? Isso pode acontecer no decorrer do uso do dispositivo, né? Pacientes, principalmente em UTI, né, em terapia intensiva, que fazem VNI, tem, né, a pressão venosa, pode ter a pressão venosa central alterada, catéter desloca. Então, esse é o raio-x de um catéter que está com a ponta na veia jugular ipsilateral. Então, a gente consegue, essa é uma vantagem, né, do PIC, diferente do central, que com o PIC a gente consegue, né, tem a possibilidade de reposicionar essa ponta através da pressão, né, da infusão de soro com pressão. Então, você consegue, muitas vezes, reposicionar essa ponta, fazer com que ela volte lá para a veia cava com a infusão de soro em pressão, tá? Esse outro raio-x, não sei se vocês estão conseguindo ver, a ponta, ele está enrolado aqui na veia cava, né? Desculpa, está enrolado aqui na veia subclávia do lado esquerdo. Então, esse catéter também, dependendo de como, né, tiver esse nó, a gente consegue, às vezes, reposicionar ele na veia cava com pressão, tá? Talvez, se não conseguir, talvez tracionar. Então, a gente toma essas medidas para tentar salvar o dispositivo, né? Não ter que trocar logo de cara. Então, a gente tenta primeiro sempre com pressão, fazendo pressão, né, com soro, e se não for possível, se não reposicionar, a gente vai tracionando, né? Mas aí tem que lembrar que quando, né, a gente vai tracionando, vai exteriorizando, o catéter vai ficando mais curto, tá? E aí pode ser que não fique mais central. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter em mente também quando a gente vai tentar reposicionar o catéter. A equipe assistencial, como não sabe, né, acha logo de cara que a gente tem que tracionar, e não necessariamente a gente precisa tracionar logo de cara, a gente pode tracionar com soro.
Aqui, ó, a pontinha na veia cava, na subclávia contralateral, né? Então, também por alguma alteração de pressão, alteração de pressão venosa central, o catéter foi para, a ponta foi para a veia subclávia contralateral, tá? Então, essa posição, esse mau posicionamento também, a gente consegue salvar esse dispositivo reposicionando essa ponta com pressão, tá? Infusão de soro com pressão. Bom, e falando aqui com relação a posicionamento de ponta, hoje a gente tem, né, tecnologia, inclusive, para deixar o catéter bem posicionado, né? Hoje a gente tem a confirmação de ponta através do eletro intravascular. Então, tem indústrias, né, empresas que têm esse dispositivo, né, é um catéter que tem o fio guia do catéter, a pontinha do fio guia, ele tem magnetizado, e aí com esse campo aqui, né, que capta esse magnetismo, você consegue visualizar, saber para onde a ponta está indo. Então, se a ponta vai para a jugular, eu consigo saber através da navegação, né, desse Y que fica em cima do tórax do paciente. Então, a pontinha, esse pirulito é a pontinha do catéter. Então, conforme eu vou introduzindo o catéter, inserindo o catéter, eu vejo para onde a ponta está indo. Então, e aí no intraprocedimento, eu consigo já, se ele foi para subclávia contralateral ou se ele foi para jugular e ipsis lateral, eu consigo posicionar e levá-lo aí para a veia cava. Aí, uma vez que chega na veia cava, eu uso o eletro intravascular para deixar ele na junção atriocava, né? Então, porque como a ponta desse catéter ele tem o fio guia magnetizado, conforme ele vai se aproximando, né, do nó sinusal, a onda P do eletro extravascular vai aumentando de amplitude. Então, ele fica uma onda P bem ampla, e se a onda P, se essa onda P ampla apresentar alguma deflexão, eu sei que está dentro do átrio, então eu exteriorizo 1 centímetro até deixar essa onda P ampla sem deflexão, então eu tenho certeza que deixei a ponta na junção atriocava, tá? Essa é uma tecnologia que as empresas estão tendo, que veio de fora, que as empresas estão oferecendo para a gente usar na inserção do catéter e deixar a ponta na junção atriocava com segurança, e aí dispensa o uso do raio-x, tá? Isso é uma vantagem também, porque o paciente não precisa receber radiação, tá? Confirmação de ponta. Então, aqui são as 3, né, tecnologias juntas, né, que é a punção venosa com ultrassom, a navegação, né, da ponta, saber onde ela está indo e levar para a confirmação do eletro intravascular. Então, são as 3 tecnologias que a gente tem aí no mercado para usar e colocar o catéter numa posição correta, tá? Dando o que é importante, né? Que hoje em dia a equipe de enfermagem ela é responsável tanto pela inserção do dispositivo, pela manutenção do dispositivo e pela retirada do dispositivo. Então, eu acho importante que a enfermagem se aproprie de tudo, né? Sobre as complicações, sobre a inserção, se aproprie mesmo, para que a gente previna, né, as complicações, identifique essas complicações e trate as complicações. Então, vocês que estão aqui procurando esse curso, eu acho que é de suma importância, vocês estão de parabéns, porque vocês estão querendo se apropriar, né, do assunto para
que a prática de vocês seja a melhor possível, né? Então, é isso que eu queria finalizar. E aí, agora a gente pode partir para as perguntas que vocês tiverem. Professora, Bom dia, não tem uma pergunta. Pois não? Bom dia, professora. Esse e-book vai ficar disponível para nós? O e-book dessa aula? Eu acho que essa aula é gravada e vocês vão ter acesso, acredito que por um mês. Me passaram isso. Aí qualquer coisa vocês podem confirmar, checar no WhatsApp, né? Vocês têm o suporte. Mas eu Tá ok, acredito que sim, está disponível sim. Bom dia. Só Olá. agradecer pela aula, foi excelente. Parabéns, a senhora é muito incrível. Eu amei. Foi muito importante para mim. Serviu bastante para o meu aprendizado. Que bom, que bom. Olá, professora. Sim, olá. Ô, professora, eu tenho uma dúvida. Como a senhora comentou, na nossa prescrição de enfermagem, não é necessário, então, deixar em horário para fazer a técnica do turbilhamento? Para evitar a obstrução? Isso, Não. que de repente não está sendo tão utilizado, e geralmente pela instituição que eu tô, a gente tem o hábito de deixar em cada período, enfim, para os técnicos estar fazendo. Não. Então, como você chama? Rosana. Rosana, vamos pensar aqui no catéter dentro da veia, né? Se você tem um catéter, só para entender, tá? Por que não precisa ficar fazendo a salinização de hora em hora? E eu acho que isso isso até aumenta o risco de infecção, porque você fica manipulando mais o dispositivo, né? Então, se você tem um catéter que está bem posicionado e ele tem clamp, não é valvulado, ele tem clamp, e você tem a infusão de medicação intermitente, não sei, o que seja uma vez ao dia, né? Um antibiótico uma vez ao dia. O catéter, quando você for lá administrar a medicação, você de 10, você fez a sua infusão da medicação, se for por uma seringa de 20, né? Não sei, por exemplo, infundiu, fez a infusão da medicação com uma seringa de 20, aí logo em seguida você infundiu mais uma seringa de soro, tudo em turbilhonamento e clampeou, certo? Qual é a função do clamp, né, nesses catéteres? É evitar o retorno venoso, porque a veia, ela tem uma pressão, que não é igual à da artéria, mas ela tem uma pressão mínima, mas essa pressão, se você deixar o clamp aberto, essa pressão faz com que o sangue volte para o catéter. Então, você fez a medicação, salinizou um pouco, a técnica de brilhamento clampeou, você deixou o catéter salinizado, a pontinha está com soro, com uma certa pressão positiva, impede do retorno venoso acontecer. Então, esse catéter ele não vai obstruir se você fez a manutenção correta. Agora, o que a gente vê, né? Principalmente na minha prática, o que eu vejo? Paciente recebeu lá a salinização do catéter, né, da via, colocaram uma medicação na bag, né, e está entrando lá para infundir em 30 minutos. Se você não salinizar e fechar o clamp, depois que essa medicação entrou imediatamente, o clamp está aberto, o retorno venoso está acontecendo lá na ponta. Então, vai acumulando fibrina, vai obstruir seu catéter. Então, o que eu vejo, na verdade, na prática, é que você não pode demorar para salinizar depois que a medicação acaba. Se você fez essa manutenção certinha, esse catéter não vai obstruir, porque o clamp está fechado, o soro está lá exercendo uma pressão positiva e o sangue não vai retornar. E ele não vai acumular cristal de medicação, porque você salinizou em turbilhonamento. Então,
Também, outra coisa que eu vejo, né, você infunde, né, numa seringa de 10 a medicação, e na sequência você vai com outra medicação na seringa e faz. Então, isso também não é certo, né? Você deve infundir o soro, medicar, tem mais medicação para fazer na sequência, mais um soro, e aí você faz a outra medicação na sequência, para não formar cristal de medicação e obstruir seu catéter, tá? Infunde o soro novamente, terminou de fazer, clampeia. No mercado, a gente tem catéteres valvulados. Tem a válvula tanto distal, que fica na ponta do catéter, e válvulas que ficam perto do hub. Então, essa válvula já te ajuda, diminui o risco de obstrução, porque ela faz isso para você. Ela gera essa pressão positiva na ponta do catéter, sem você precisar fazer isso. Então, você não precisa clampear. Por isso que esses catéteres valvulados, eles não têm clamp, porque não precisa. Você lavou com a via com o soro, com a seringa, em turbilhonamento, a válvula, no final, faz essa pressão positiva com o soro na pontinha, impedindo com que o retorno de sangue aconteça. Então, não precisa fazer essa salinização de tempos em tempos se você não está usando o dispositivo. Isso até aumenta a chance de infecção, porque você acaba manipulando mais. No meu serviço, a gente tem um ambulatório de oncologia, né? Pacientes geralmente fazem o tratamento uma vez por semana, de 15 em 15 dias, às vezes até de 21 em 21 dias. E esse catéter, ele vai embora para casa, ninguém mexe, só é mexido quando a gente vai administrar a medicação dessa maneira que eu te falei. E eles ficam muito bem, não tem obstrução, a gente tem pouco evento de obstrução nesses catéteres na qual o paciente vai embora para casa, vem, né, de tempos em tempos, e ninguém mexe na casa dele, né? Ele faz o tratamento todo no nosso ambulatório. Não tem ninguém em casa que vai mexer nesse dispositivo, tá? Então, a nossa experiência é muito boa, assim, né? Não precisa ficar fazendo de tempos em tempos, tá? Ah, tá joia, professora. Obrigada. Nada. Eu vou ler um pouquinho aqui das perguntas que estão mandando no chat. Vamos ver aqui. A Gabriela perguntou aqui, acho que foi por causa da lesão do nervo, né? Ela pergunta, não é perigoso ter que esperar ele acordar para ver que errou? Então, é um risco, porque a solicitação do PIC foi feita quando o paciente estava no centro cirúrgico, sedado. Então, assim, você tem que, por isso que quando a gente faz a punção com ultrassom, a gente tem que saber diferenciar o nervo, a veia e a artéria. E assim, veia basílica de primeira escolha, né? Porque a chance de você lesionar nervo é muito pequena, quase nada, né? Dificilmente você vai lesionar o nervo se você funcionar a basílica ou a cefálica. Mas se você não tem lá na sua avaliação, não achou basílica, não achou cefálica, você vai na braquial. Foi na braquial, é importante você identificar o nervo, tá? Então, o primordial aí é a sua avaliação da imagem no ultrassom para você não lesionar o nervo. Agora, é um risco inerente, né? Você viu, achou que o nervo não estava lá perto, mas por algum motivo você foi lá, introduziu na braquial e o paciente acordou e relatou queixas. Então, aí você tem que acompanhar e se tiver que tirar, tira precocemente e repassa no outro braço. Sei, né? Aí vai depender do que é necessário, tá bom? Mas não tem como, né? Você vai ter que esperar ele acordar para ver se aconteceu alguma coisa, você tem que ficar atento. Aí aconteceu alguma coisa, você acompanha, e se for mesmo praxia, né, que é a lesão do nervo, você tem que retirar esse dispositivo, tá?
Professora, foi eu que perguntei isso. E qual seria as queixas que ele iria informar tirando a prega? Você falou assim de fazer a prega com a mão, qual que seria outras queixas que ele diria? Então, a dor, ele vai referir dor em choque, né? Porque está batendo no nervo, então ele vai sentir dor em choque e a diminuição da sensibilidade dos dedos e a comunicação. Então, se ele isso tira, né? Tira para que o nervo se recupere, a chance de recuperação seja grande, né? Então, tira, e aí você repassa no outro braço, se for o caso, né? Lesão de nervo, gente, é um risco inerente, né? Mas que a gente, com ultrassom, tem que tentar evitar ao máximo, né? Por isso que, quanto mais vocês usarem o ultrassom para ver as estruturas, melhor, para vocês pegarem, né? Treinarem o olho de vocês no ultrassom. Aí, se você achar, você está lá no centro cirúrgico, se você achar, não, eu acho que isso daqui é um nervo, então vai para outra veia, né? Dificilmente só tem a braquial, né? Na maioria das vezes, o adulto, gente, ou tem basílica, né? Ou tem encefálica, além da braquial. Né? Mas eu já peguei paciente que não tinha nem basílica, nem encefálica, né? Tinha braquial e eu tive que ir na braquial. E já teve vezes também que eu tive paciente que, não em centro cirúrgico, acordado mesmo, que tinha braquial e tinha cefálica, mas eu fui na braquial e aí eu falei, não, acho que tem estruturas aqui, eu não vou conseguir funcionar bem. Então, aí eu fui para a cefálica, tá? Então, vai depender muito da sua avaliação da condição da rede venosa desse paciente na hora que você estiver fazendo o procedimento, tá? Vamos ver, alguém mais que tem alguma dúvida? Aqui a Eumara perguntou, meu sogro teve trombose e ele é super saudável, ficamos apavorados. Sim, às vezes é a condição da rede venosa mesmo, que né, a gente não, como seu sogro era saudável, nunca deve ter precisado, né, procurar o hospital, mas de repente já tinha alguma condição aí alterada na rede venosa, né, e aí quando passou o pique acabou desenvolvendo, tá? Mas hoje em dia, gente, pelo menos na minha instituição, trombose, ninguém evoluiu com um evento grave, né, que a trombose relacionada à catéter pode trazer, que é o TEP, né? Porque você identificando precocemente, rapidamente e já iniciando o tratamento, né, tende a melhorar. Por isso que a gente mantém o catéter e trata a trombose de primeiro momento, não tira ele logo de cara, tá? A Raquel está perguntando se tem o nome do curativo hemostático. Tem o nome, é Baiatan, né? Não, Sorbalgan, tá? É o que a gente usa lá na minha instituição, Sorbalgan. A Daniela está perguntando aqui, Daniele Kelly, sobre o uso da vitamina C, se realmente desobstrui a catéter. Pelo amor de Deus, não usem vitamina C. Tá? Não existe isso. O que vai desobstruir é a manutenção correta do catéter, vai evitar, e até mesmo se obstruir, você consegue, com o turbilhamento, desobstruindo o dispositivo. Não dá nem com o soro, aí você parte para a desobstrução química, tá? Mas vitamina C, desconheço. Não tem nem, acho que, evidência científica que fala da vitamina C, tá? Pelo menos para dispositivo venoso, tá? Não sei se... Eu estou há muito tempo fora da assistência, não sei se em sonda interal isso é usado, tá? Juliana está perguntando, gostaria de saber em quais casos o PIC é indicado? Bom, os critérios de indicação são vários, né? Paciente tem antibiótico terapia maior que 15 dias, paciente tem
tem que receber droga vasoativa, tem que receber nutrição parenteral, paciente precisa fazer quimioterapia, né? Medicações quimioterápicos vesicantes, irritantes, a rede venosa dele não é boa. Então, são vários os critérios, né? Que você tem aí para indicar. Agora, em que situações que o PIC não é usado? Terapia intravenosa simples, né? E de curto tempo, né? Soroterapia. Ah, mas a equipe de enfermagem não está conseguindo funcionar bem. Então, vai você com ultrassom, dá uma avaliada na rede venosa periférica e veja se você consegue colocar um dispositivo periférico, né? Como eu falei, punção com ultrassom é padrão ouro na punção venosa. Então, às vezes, a equipe de enfermagem lá da assistencial não está conseguindo a punção, porque ele tem uma rede venosa difícil, mas aí com ultrassom você consegue, tá? A gente já teve pacientes que ficaram 15 dias com periférico, né? Mas isso porque a terapia é sim, não é uma droga vasoativa que entrou, claro, né? É um antibiótico que precisou por 15 dias e não queriam colocar o PIC, né? Tudo essa avaliação que você tem que fazer. Então, precisavam fazer uma antibiótico terapia por 15 dias, o paciente era oncológica, mastectomizada, estava com um dos membros preservados e tinha só um para funcionar. Então, nós fomos lá, avaliamos a rede venosa desse membro, e aí um dispositivo só usou para fazer a terapia dele, tá? Que é a possibilidade que o ultrassom traz para a punção venosa periférica também. Uma pergunta bem interessante aqui, da Lycian Kelly. Isso é bem interessante. Quando ocorre dificuldade na retirada do catéter, quais são as dicas? Hoje a gente sabe que quando o catéter tem dificuldade de ser retirado, podem acontecer duas coisas. Ou é por off, ou é por vasoespasmo, tá? Então, quando acontece o pinch off, que você essas duas, o osso aqui, a clavícula, junto com a costela, dependendo do movimento que você faz, elas fazem uma pinça no catéter e prendem ele. E aí, quando você tenta retirar o catéter, ele não sai porque os ossos estão segurando esse catéter. Isso é o pinch off, tá? Aí, o que você precisa fazer se for isso? Pede para o paciente mexe o braço dele, abre, faz ele fazer esse movimento para essa pinça, para esse movimento em pinça que os ossos fazem, abrirem e você conseguir tirar um catéter, tá? Agora, se não for isso, for por algum vasoespasmo do vaso aí do trajeto, o que você tem que fazer? Compressa morna, tá? Para vasodilatar e aí você conseguir retirar o catéter, tá bom? Então, a Juliana está perguntando aqui, queria saber também se a introdução do PIC no neonato é mais complicada que no adulto. Gente, quanto menor o cliente, maior a dificuldade de funcionar, tá? Que é tudo menor, né? Tudo pequeno, veia pequena, artéria pequena, inclusive, em crianças, né? Dependendo da habilidade que você tem, é mais fácil você, inclusive, puncionar a artéria, porque é difícil de diferenciar a artéria de veia, tá? Então, às vezes, esse evento de punção arterial acaba acontecendo um pouco mais nas crianças, né? Porque é mais difícil você identificar. Então, tem que ter muito cuidado. Criança, quando vocês vão avaliar a rede venosa, tenta avaliar com o braço garroteado e sem garrote, tá? Com o braço garroteado, às vezes é difícil você saber o que é artéria. Né? Então, às vezes ela não vai contar e você vai achar que é a veia. Então, avalia com ele garroteado e sem garrote, essa é a dica que eu dou, tá?
Mas tudo depende, né, com relação à sua pergunta, tudo depende da rede venosa, tá? Você precisa olhar o braço, a veia com ultrassom. É difícil, quanto menor o cliente é difícil, só isso que eu posso te dizer. O menor que eu já passei PIC foi de 1.600, foi um prematuro de 35 semanas, se não me engano, de uma gestante com Covid que teve que ganhar o bebê. E aí faz hipoglicemia, né? E aí não tem periférico para fazer a glicose. Quando faz, né, a glicose, faz uma flebite, machuca muito. Então, vocês têm que passar um central mesmo. Então, é difícil, mas tudo depende da sua avaliação aí da rede venosa. Tem que ver se tem, né, condições. Às vezes também não é que é difícil, às vezes é porque não tem mesmo, né? Não tem veia para você funcionar. Tanto que quando a gente vai passar PIC em criança, criança a gente faz em centro cirúrgico, né? Ou centro cirúrgico, ou se a criança está na UTI, ela é sedada, ou seja, precisa sedação, criança sedação. E antes de dizer que eu vou passar o PIC, eu tenho que olhar a rede venosa dessa criança, porque eu não vou levar a criança para o centro cirúrgico, sedar e lá descobrir que não tem condições de punção, né? Então, eu tenho que fazer essa avaliação antes de levá-la para o centro cirúrgico ou antes de sedarem a criança. Porque aí eu digo se tem condições ou se não tem condições. E às vezes a gente até consegue saber o grau de dificuldade, né? Teve uma criança que eu passei um PIC que ela era difícil, mas o médico queria, porque queria muito PIC, entendo, né? Porque o PIC é longa permanência, traz menos risco de infecção quando comparado ao central, ok. Mas ela era muito difícil de punção. Mas tinha lá uma veia que dava para tentar. Mas pelo grau de dificuldade, eu já até avisei a equipe médica que se eu não conseguisse, que se algum médico poderia tentar o central, né? Já que ela estava sedada, então já aproveitar e passar o central para que essa criança não saísse do centro cirúrgico sem dispositivo, né? Sem nenhuma veia pega. Então, eu já aviso a equipe médica com relação a isso. E aí, mas tudo isso depende da sua avaliação da rede venosa com ultrassom, tá? Neonato extremo, eu nunca passei PIC. Me disseram que é difícil porque o peso do probe, né? Só o peso do probe acaba, na hora que você coloca no braço, acaba colabando a veia, né? E aí traz essa dificuldade, tá? Mas eu quero tentar, eu gostaria de tentar em neonato, mas eu nunca extremo, eu nunca tentei, não. Com ultrassom, não. Por isso que eu acho que até mais a técnica de punção direta que usam no RN extremo, tá? Eu tenho uma dúvida. Então, quanto ao PIC, nós, quanto enfermeiros, nós temos essa capacidade de fazer esse PIC, professora? Se for necessário? Inserir o PIC, você diz? Nós, enfermeiros? Isso, quanto enfermeiro, nós somos capacitados para isso. Então, assim, o Corém, temos o respaldo pelo Corém, tá? Que o enfermeiro pode realizar a inserção do PIC, certo? Mas ele fala lá que tem que ser capacitado. Então, não é que eu faço um curso, né, de capacitação em PIC, né, que no mercado a gente tem, inclusive na Nobra tem também capacitação em PIC, que eu faço esse curso que aí eu posso passar PIC nos pacientes. Não, você tem que ser, além de capacitado, habilitado. Então, habilitado, depois dessa habilitação, e aí você sim pode fazer as inserções do PIC, tá? Então, você tem que ser habilitado. Entendi. Então, eu comecei há 7 anos atrás, eu fiz um curso de capacitação, e aí eu fui habilitada. Foi 1 mês de habilitação, inserindo mais ou menos 3 PICs por dia, né? E aí a regra da instituição era realizar, durante esse período de capacitação, eu tinha que realizar 10 procedimentos sem interferência do meu
instrutor. Tá? Então, você faz o curso, você se capacita, mas você precisa ser habilitado, tá? Então, eu posso inserir, o enfermeiro pode inserir um PIC nessa condição, tá bom? Entendi. Obrigada. Nada. Aqui a Gabriela perguntou, por que usar o PIC ao invés de usar outra administração? Não entendi. Outra forma de administração que não pelo central? Sim, porque que a gente escolhe o PIC, né? Qual é o fator assim, dominante para a gente escolher, ou o médico escolher essa forma de administração? Gabriela, não tem uma indicação que define. Você tem que avaliar o contexto, tá? E também a escolha do dispositivo, ela não é do médico, não é da equipe de enfermagem que está insertando o catéter. A escolha do dispositivo, ela é multiprofissional. E tudo depende da situação. Então, eu posso te dar várias situações, umas diferentes das outras. Por exemplo, paciente oncológico em tratamento paliativo que está recebendo soroterapia. Pediram PIC. Então, aí, o insertador vai lá e tenta entender o que está acontecendo, né? Por que pediu o PIC? Isso não quer dizer que eu vou contraindicar logo de cara, eu preciso entender a situação, né? Então, o paciente precisa de soroterapia, porque a gente faz alguns questionamentos, fala, mas então, esse soroterapia não pode ser feito por hipodermóclise? Precisa ser do PIC? Como é que está a rede venosa desse paciente? Né? Então, é um conjunto de fatores que fazem você decidir, né? A equipe multiprofissional decide por um ou por outro. Tá? Não tem uma regra. Né? A gente tem lá os critérios de indicação, tem os critérios de contraindicação, mas depende da situação, né? Do paciente, da terapia, da condição clínica dele, que você vai definir junto com a médica de enfermagem, que é a equipe que vai tratar, e a equipe de enfermagem. Então, você dá ajuda a definir isso, né? Teve paciente que eu já passei PIC, que estava com hipopotassemia, né, potássio muito baixo, 2,8. E mais assim, que o médico disse que provavelmente seria por 2, 3 dias. Né? O PIC ele é contraindicado em terapia curta, mas veja, é um paciente que está com uma condição clínica, né, complicada, que precisa fazer reposição, rede venosa difícil. Então, dá para fazer isso por periférico? Então, a gente vai lá, avalia, né? Não dá, rede venosa difícil. Então, por que não passar o PIC? Né? Segurança, né? Porque se o paciente, a gente tem que pensar também, se o paciente tem uma condição venosa periférica que não é muito boa, e acontece um extravasamento, aí você causou um evento adverso em um paciente sem necessidade, né? A gente tem que pensar em qualidade, tem que pensar em segurança para definir os dispositivos, tá bom? Então, não tem, assim, um item, falar, não, é por isso e pronto. Você tem que avaliar todo o contexto. Obrigado, Pro. Nada. Mais alguma pergunta? Eu acho que a gente já pode finalizar, né? Que já são 10h30. Bom dia, professora. Tudo bem? Oi. Eu fiquei com um pouco de dúvida. Lá na instituição que eu trabalho, a gente passa muito catéter de PIC. E eu lembro que a primeira veia de escolha realmente é a basílica. A segunda é a braquial ou é a cefálica? Eu acho que, assim, a gente tem trabalhos, né, que mostram
que não tem muita diferença com relação a evento adverso se você usar a braquial, a basílica ou a cefálica, tá? Na minha prática, a gente usa a basílica como primeira escolha, a braquial como segunda escolha e a cefálica como terceira escolha. Por que a cefálica a gente opta por terceira escolha? Porque a cefálica é uma veia, se você olhar lá na anatomia, é uma veia que tem muito mais válvulas com relação à basílica e à braquial, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, a cefálica, ela é muito mais valvulada, tá? Mas tem instituições que eu vejo que a basílica é a primeira e a cefálica é a segunda, não tem problema, tá? Mas essas 3 veias são as veias que a gente tem para funcionar e colocar o pique, tá? Não tem problema nenhum. Vai da sua segurança, como eu falei. Às vezes a braquial lá não dá, porque tem nervo, porque às vezes tem braquial que está embaixo da artéria. Como é que você vai fazer a punção, não é, dessa veia? Se ela está embaixo da artéria, não tem como. Mesmo se você procurar ao longo do braço uma posição que ela fique lateralizada, né? Às vezes dá, às vezes não dá. Então você parte para a cefálica mesmo. O importante é você passar o catéter. Ah, tá ok, muito obrigada. Eu fico um pouco nessa dúvida, e antigamente eu tinha um pouco de dificuldade para visualizar a braquial. E várias vezes, quando você passa o ultrassom, você vê que ela está embaixo da artéria e você tenta mudar a angulação dela, você acaba até deixando. Mas se você mexe um pouquinho a mão na hora que você vai introduzir a agulha, ela já volta para debaixo da artéria novamente. Eu ainda tenho um pouco de insegurança para funcionar a braquial. Sim, então não funcione. Vai para cefálica ou vai para basílica. Não tem problema. Tá ok, obrigada. A Nazaré falou aqui que ela trabalha em neonatologia e o catéter que eles usam é 1,9 frentes, né? Bem fininho. E isso mantém, sim, essa é a prática, né? Para evitar a obstrução. É isso mesmo. Aqui, a Geni pergunta, existe um limite de tentativas de inserção diante de detectar falha? Sim, né? Como nós temos 3 veias para funcionar no braço, então nós temos 3 tentativas, tá? Na instituição do trabalho, nós temos 4. Por quê? Se o indicador está lá, tenta primeiro, segunda, terceira, não consegue, aí ele tem que chamar o profissional para fazer a tentativa, tá bom? Mas eu acho que tem que estabelecer um número, né? Senão vai ser uma punção a dar sem limites, e não é o certo. Bom, pessoal, eu acho que a gente já pode finalizar, né? A gente já está extrapolando 15 minutos do tempo. Queria agradecer o convite, foi muito bom dividir o conhecimento com você. Espero ter ajudado. Obrigada. Tchau.